Marcos Nogueira, oncologista. Para começar, quais seriam esses sintomas? Existe esses sintomas? Ou quando se vem sentir algum sintoma com relação ao câncer de próstata, doutor Marcos, já é avançado, já está avançado e aí fica complicado? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa aí a lembrança, mas enfim. É super importante a gente trazer à tona o Novembro Azul para falar sobre câncer de próstata e para também falar sobre a saúde do homem, né? Que existem muitos tabus ainda em relação à saúde masculina. E em relação aos sintomas, os sintomas principais que a gente pode pensar em relação a problemas prostáticos seriam jato urinário fraco, dificuldade para começar a urinar, dor, desconforto, algum sangramento, dor, desconforto durante relação sexual, entendeu? Isso seriam sintomas mais iniciais. Sintomas mais avançados, talvez dor nos ossos, outros sintomas aí podem sugerir uma doença mais avançada. Mas os iniciais ainda dá tempo de se tratar desse câncer e obter a cura. Isso. Em estágios iniciais, o câncer de próstata vai ter chance de cura até 90% de chance de cura. Então, assim, a gente tem realmente uma oportunidade muito grande de curar o paciente quando diagnostica o tumor em fase precoce. A partir de que idade esse exame tem que ser feito, doutor? Anual, enfim? E aí o exame que a gente está falando é o exame do PSA, que é um exame de sangue, né? Que vai dosar uma proteína no sangue, é um exame normal. E tem um temido, né? Um tabu, que é o exame de toque também. Em geral, a partir dos 50 anos, que a gente pode indicar para os pacientes, isso aí é um acompanhamento que é feito com o urologista, mas pacientes que têm algum fator de risco, ou seja, que é paciente de descendência de negros, africanos, pardos, ou pacientes que têm fatores de risco como algum caso de câncer de próstata na família, essa investigação pode começar um pouquinho mais precoce a partir dos 45 anos. Então tem que ficar ligado nessa, ele não é hereditário, ou é? A chance de hereditariedade, no geral, vai girar em torno de 5 a 10%, ou seja, 1 a cada 10 homens podem ter um câncer de próstata relacionado à hereditariedade. Então é mais comum de não ter nenhum fator hereditário. Doutor, e como é que a gente pode prevenir? Existe uma maneira de prevenir o câncer de próstata? A prevenção ela vai girar em torno daquilo que envolve uma vida mais saudável, ou seja, se alimentar adequadamente, fazer exercícios físicos, cessar tabagismo, não beber bebida alcoólica. Então isso tudo faz com que diminua a chance de ter câncer de próstata e outras doenças também. Então, assim, ter uma vida mais saudável vai lhe ajudar em tudo, não só para o câncer de próstata. E aí, fazendo esses exames, esse exame tem que ser anual, para começar? O exame, ele pode ser anual, e aí, dependendo dessa evolução, de como vai ter essa curva do exame, ou seja, se está subindo, se está descendo, se está do mesmo valor, a gente pode passar para fazer a cada 2 anos, esticar um pouquinho essa frequência das visitas. Responder as perguntas, olha só, o Tiago de Beberibe, doutor, pergunta o seguinte: o exame de sangue pode substituir o exame de toque? É uma pergunta frequente, porque os pacientes tendem a querer fugir do toque, né? Mas a gente não tem como confirmar que o exame de sangue vai substituir isso, vai variar de acordo com a avaliação do urologista. Então, se o paciente tem algum sintoma a mais, se o paciente tem algum desconforto, o exame do toque pode ser preciso para poder avaliar melhor. A Adriana, de Nova Descoberta, ela pergunta que muitas vezes o marido dela, na urina dele, sai sangue. Pode ter relação com problemas de próstata? Exato. Aí é exatamente um caso que a gente precisa se preocupar, a gente tem que investigar direitinho, porque a gente pode ter problemas prostáticos ou problemas até da bexiga ou até do rim. Então esse paciente, essa pessoa precisa de fato procurar assistência. A Eliane pergunta o seguinte, doutor: consumir alimentos específicos ajuda na prevenção do câncer de próstata? Ela ouviu falar que kiwi faz bem. Esse daí é um caso que a gente precisa ter uma atenção especial, porque de fato a gente precisa entender que a alimentação é saudável de uma forma geral e não ficar pegando essas conversas de orelhada por aí, porque a gente pode acabar fazendo algum malefício para a pessoa. Então kiwi não é o milagre do câncer de próstata? Não vai comer kiwi de manhã, de tarde e de noite para poder não ter câncer de próstata. A alimentação tem que ser saudável, como para todo mundo. Ok. O Roberto de Boa Viagem pergunta: quem já fez a cirurgia de retirada da próstata corre o risco do câncer voltar, doutor Marcos? É uma verdade, então assim, a gente precisa se preocupar porque aqueles pacientes que tiraram a próstata, fizeram a cirurgia, eles vão ter um risco da doença voltar. Esse risco vai ser compatível com o estágio inicial, então por isso que a gente bate muito na tecla de ser com detecção precoce, porque quanto mais precoce, essa chance de voltar muito menor. Se você opera o caso de um paciente com uma doença mais avançada na próstata,
essa chance é maior e talvez precise até de tratamentos adicionais. A cirurgia não seja suficiente. Precisa entrar com radioterapia, com terapias hormonais. Então, cada caso vai ser avaliado e é importante detectar precocemente. Olha, o Medeiros, do Alto da Bondade, pergunta se no exame PSA ou a ultrassonografia apresentarem resultados normais, né? É preciso mesmo assim fazer o toque? Estão querendo se livrar, doutor Marcos. O pessoal está querendo fugir do toque, né? E aí, como eu disse, a gente tem que individualizar caso a caso. Obviamente que um paciente com um PSA normal, que é o exame de sangue, e um ultrassom normal também, a chance de ter alguma alteração vai ser pequena, mas aí é preciso ter uma avaliação especializada com o urologista para definir se mesmo assim esse paciente vai precisar do toque.